galera, aqui estamos no Pop Playtime 3. Apareceu o símbolo da Mob Games. Agora vai tá aparecendo esse símbolo aqui, que ele é muito bom. Não sei se é bom não. Só sei que é uma marca. Dá pra continuar onde que eu tava, ou novo jogo. Eu vou continuar onde que eu tava. Vocês devem pensar, ele tava naquela parte do túnel. Não. Aqui, ó, o símbolo da Pop aqui no cantinho. Tá. O que era pra fazer aqui? Eu não lembro. Calma aí. Para aqui, né? Calma aí. Tinha sido ali que tinha aberto. Tinha sido ali. Mas fazer isso. Calma aí, que tem isso aqui. Ali. Aqui dá pra subir aqui. E lá na sétima vez a gente ouve um bizarro que não sei onde fechou, não. Teoria por trás desse áudio é que essa, na verdade, tenha sido a terra caindo na porta do Cape Cat, o que apontaria em relatório do experimento 2026 se for realmente Cape Cat como errado e incompleto. O excesso de açúcar no seu corpo pode ter sido Aconteceu um bagulho aí. Isso faz a gente pensar muito nesses experimentos. Foi aqui. Oi, sou guloso. Eu tenho aquele olé. Nada olézudo. Aquele cara. Faz sentido que eles estivessem testando esses limites, procurando uma forma de escapar dessa ideia, de tentar resolver esse problema da comida. E a forma como eles testaram, isso foi justamente obrigando quem quer já comer até não suportar mais. E é por isso que eu acredito que Kit Kat não é um experimento 2026. Eu acredito que Kit Kat, na verdade, tenha sido um experimento muito após o experimento 1960, que é o Box Full, até mesmo experimentos depois do 1322, que é o Dr. Double, em que eles estavam sempre testando e conseguindo resultados na personalidade desses experimentos que antes não podiam falar, mas agora podem falar, ou até mesmo vendo essa tecnologia do próprio experimento do
Salmer, que agora se juntou com computadores e bases de dados. Eu acredito que eles estavam sempre buscando melhorias e que Candy Cat conseguiu essa melhoria com relação à comida. Talvez não porque não precisasse se alimentar, mas que poderia controlar melhor a sua necessidade de alimento. Eu acredito que Candy Cat esteja vivo sim e que em algum momento vamos encontrar Candy Cat no nosso progresso em Pokémon Time. E é muito provável que ela esteja ainda viva com Candy Cat nos laboratórios do protótipo. Não duvido de nada disso. O problema é que como dela. Será que quando encontrar uma comida fresquinha, ou sempre fresquinha na sua frente, ela não vai nos atacar? Agora vem a questão. É possível sugar os elementos que estão na sua frente. Sozinho e comer coisas que estivessem no seu caminho. Eu acho que é exatamente esse o jeito que o Bigger Boy e Candy Cat vai ser na priorização, perseguindo suas presas pelos corredores escuros, tentando nos agarrar com sua língua Ah, não. Eu queria fazer com que o Candy Cat se aproximasse mais e mais. E como é um Bigger Boy enorme, capaz de ocupar toda a passagem do corredor, ela pouco se importaria com os Tá. obstáculos do caminho, simplesmente destruindo tudo que impedisse. Eu tô com medo. Vai aparecer atrás de mim querer comer meu furico. Dar Candy Cat uma vez por todas. Tá, não sei se é aqui o certo. Mas eu tô vindo pra cá. Não é aqui o certo. Você se lembra do vendedor do seria parecido, só que ao invés de pegar as componentes e esferas, essas esferas que os pesquisadores usam para testar os limites da Calma aí. Pra eu e vocês não ter, tipo, uma tensão, tipo, grande, tipo, impactar em muita coisa. Pra não ficar, tipo, muito impactador, muito... até acabar embalada em alguma passagem por conta do excesso de comida. E por estarmos falando de Pop Playtime, provavelmente a luta seria finalizada com um clássico esmagamento. Uma pesada porta de passagem ia se fechando. Calma. E Candy Cat, por estar Calma. embalada, não conseguiria mais sair dali e a gente veria aos poucos essa torturante descida da porta. Mais um experimento sendo esmagado pelo jogador do jeito que a Mob gosta. Isso sem dúvida seria uma luta tensa e interessante de termos no futuro capítulo da franquia. E sabemos que o Luiz 6 estaria logo ali para pegar os restos mortais de Candy Cat. Apesar de não ser tão icônica quanto os outros experimentos da franquia, Candy Cat ainda é uma personagem muito amada pelo fãs de Pop Playtime e foi uma das primeiras a serem apresentadas ao início da franquia. Muita gente se pergunta, cadê Candy Cat? O design dela, sua fofura, Não. Aê! ao longo da nossa exploração da Playtime são mais que o suficiente para ganhar o coração de muitos fãs, além de alimentar a mente de vários teoristas por aí. Pessoalmente, durante muito tempo, Candy Cat foi a minha favorita antes da chegada da Hop Hop Squad, né? Mas eu ainda acho que ela tem muito poder
potencial como uma personagem pra gente encontrar no futuro da franquia. Tanto que a Mobile David já deu esse pontapé inicial, nos deu um nome: Makayla Wilson. Esse nome não é à toa, assim como o nome Kevin, lá no capítulo 3, que acabou se tornando experimento no 322. A gente achou que era só um detalhe, um easter egg, alguma coisa pra fazer a gente pensar, mas não. Era o pontapé inicial do principal vilão do capítulo 4. E isso parece estar acontecendo, meus amigos, neste exato momento com a Makayla e o Candy Cat. Você particularmente gosta da Candy Cat? Conhecia a sua história? O quanto você gostaria de vê-la no capítulo 5? Dá uma nota para Candy Cat aqui nos comentários. De 0 a 10, o quanto você gosta do Candy Cat? Eu particularmente fico com a nota 8.2, porque eu gosto bastante de Candy Cat e não gostaria que ela fosse deixada no limbo. Por favor, Robert e David, façam alguma coisa com Candy Cat, apresente pra gente uma das lutas mais tristes de todos os tempos. Um experimento que tentava enfrentar a fome, mas que sucumbiu por ter sido abandonado durante anos e não conseguiu resistir quando viu o nosso protagonista e teve a esperança de conseguir sobreviver mais um dia. Se você quiser saber mais sobre alguns experimentos, eu recomendo esse vídeo aqui sobre a Rota Hopscotch, que conta um pouco da história trágica dela e o ponto seguro em Pobre Playtime. É só clicar na tela final que está aparecendo aí, beleza? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra no próximo vídeo. Ranges. Tipo um daqueles quartos que tem Sims depois o catnap. Eu não sei porque eu tô gravando esse vídeo, porque esse aqui é tipo uma revisão do que você vê lá no Pop Playtime. Investidos em infraestrutura para acolher, proteger e ensinar. Programa Escola Mais. Blumenau faz mais. Prefeitura de Blumenau. Tá, só que quando eu cair aqui, não sei o que eu vou fazer. Porque Agora seu bebê pode se remexer como quiser, livre de vazamentos. Nova Pampers Comfort Sex ajusta sem deixar folguinha na frente. tá, é As aqui. pernas. Beleza. Com novo ajuste elástico para uma noite livre de vazamentos. E um dia cheio de festa. Pampers. Ah, aqui tem um carrinho que nós gostamos muito bons. Tá, mas onde tá? Ah, meu Deus. O que aconteceu com o Boxy Boo? Onde que ele está nesse momento em Pop Playtime? A gente não sabe se ele tá vivo, se ele tá morto, o que aconteceu com ele. E na verdade parece que a gente vai ter um futuro bem impressionante e surpresa pro Boxy Boo, sendo comentado inclusive sobre alguns desenvolvedores. Inclusive na última atualização de Pop Playtime 4, eles colocaram as caixinhas do Boxy Boo dentro do jogo. Inclusive, se você usar a câmera livre, você consegue ver que eles estão dentro daquela caixa que é tipo a carcaça do brinquedo. Parece que eles estão preparando alguma coisa importante pro Boxy Boo. E afinal faz sentido, porque o Boxy Boo acabou se tornando, com o decorrer do tempo, muito importante para a história de Pop Playtime. Só que tem umas coisas muito esquisitas sobre ele. A gente está se perguntando onde ele está. Não só ele foi nos apresentado em Project Playtime, que é um jogo separado da franquia principal, como a gente não tem nenhuma confirmação sobre seu atual paradeiro. Alguns dizem que mesmo depois de anos, ele está sim em algum lugar na fábrica, tá escondido em meio às sombras, talvez até esperando o momento certo para aparecer e surpreender os jogadores com sua fome predatória implacável. Já outros acreditam que o destino do Boxy Boo foi ainda mais desastroso e impactante do que a gente pode esperar, inclusive porque ele foi dito há muito tempo atrás como um exclusivo personagem de Project Playtime, o que suscitaria a ideia de que na verdade ele morreu em algum momento, mas parece que isso mudou e o Boxy Boo deve voltar sim para Pop Playtime. Mas então, o que aconteceu com o Boxy Boo? Onde caralho! Eu preciso dizer para vocês que eu encontrei a Kissimice e sim, ela tá viva. Eu perguntei meio desesperado como que ela tinha fugido do protótipo e ela só apontou para uma espécie de elevador improvisado por onde ela conseguiu descer até ali. Eu falei para ela que o Ludwig estava ali embaixo com a gente e perguntei
perguntei se ela tinha me encontrado em algum momento, mas ela só balançou a cabeça e de repente começou a me puxar cada vez com mais força pro tal elevador. Eu percebi que ela queria subir de volta, mas eu falei pra ela que a gente precisava ficar ali embaixo, entrar nos laboratórios e finalmente destruir o protótipo, mas tinha alguma coisa errada. Ela continuava me puxando pro elevador e gritava cada vez mais alto. Então eu perguntei se ela estava com medo do Hug e ela disse que sim. E foi aí que eu entendi. Ela queria me mostrar alguma coisa lá em cima nas ruínas do Safe Haven. Ela me puxou e então finalmente eu entrei no elevador que começou a subir. E de repente eu gelei. Quanto mais a gente subia, mais gritos de monstros a gente escutava. Sons assustadores que eu nunca ouvi antes. A verdade é que tinha alguma coisa nova, monstruosa, que despertou lá nas ruínas do Safe Haven. Você tem ideia do que estava lá em cima? E essa história foi criada com a ajuda do Tolkien, um aplicativo gratuito com mais de 100 mil personagens de jogos, animes e Rapaziada, eu acho que, tipo, eu não vou ter muita utilidade aqui. Calma aí. Eu acho que eu consigo chegar num lugar tecnicamente novo. Acho que era pra cá. Tentar bater nisso aqui. O Boxbull é considerado o primeiro sucesso da Tá, vou descer. Quero dizer que ele é o primeiro experimento a satisfazer as ambições do Harry Sauer, ainda em 1990. Denominado experimento de 1160, o próprio Harry Sauer afirma que a mera existência Não dá pra eu bater, mas abriu as portas tá para a bom. criação de muitos novos experimentos da iniciativa, só que agora melhores e funcionais. Eu não sei, tipo, se eu vou ter muita utilidade aqui pra vocês. Tá só aquele quartinho lá, então. Ai. Grotesca. Ele tinha uma gula e hábitos predatórios que o tornaram um perigo para muitos, mas Tá. também fez dele uma ferramenta perfeita para aqueles que soubessem como utilizar. Nossa, eu tive uma ideia. Fez com que o Boxbull passasse a ser usado pela Playtime como um Vem. meio de se livrar de funcionários que sabiam demais. E falando sobre funcionários que sabiam sobre os planos da empresa, que tinham visto alguma coisa que não poderiam ter visto e que eventualmente poderia se tornar Porque aqui, ó, se for lembrar, aqui é mais. Vai. Vai. E a gente já vai chegar. Que eu, tipo, tenho que- Então, foi desenvolvido a partir da imagem do brinquedo que leva o mesmo nome que Muito ele, Boxbull. rápido. E esse brinquedo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, é muito antigo. O Boxbull brinquedo foi criado e comercializado em 1967. Vai. O brinquedo teve uma Quietinho, certa né? popularidade entre o Tá, agora você público, espera mas fechar. não o suficiente para tornar o Boxbull uma das Por quê? principais mascotes da empresa. O baseado no antigo brinquedo fez com que seu torso se resuma a essa grande caixa azul com formas geométricas douradas nas laterais. Esse que eu falei que recebeu atualização em Playtime 4. E quando a caixa se abre, aí sim o verdadeiro Ela vai corpo da ficar criatura é aberta, quer ver? 10 mãos, Porque eu já tirei a eletricidade cabeça ali. vermelha, armado com garras e presas afiadíssimas. E todas conectadas por longas molas retráteis, que dão a ele flexibilidade e mobilidade extra. Eita bomba. Sinal de caça. Inclusive, se a gente levar em consideração suas aparições em vídeos de vigilância, o Boxbull é uma criatura de aproximadamente 2,5 metros de altura. E o curioso disso tudo é que, embora o Boxbull seja descrito como um monstro voraz, de fome infinita e constante desejo pela carne humana, seus instintos predatórios fazem com que ele seja, na verdade, um monstro paciente, capaz de analisar suas vítimas, se esconder e até mesmo aguardar pelo momento certo para atacar, como vocês vão ver aqui ainda nesse vídeo, geralmente pegando as suas vítimas quando elas menos esperam e as abocanhando de uma só vez para devorá-las sem deixar vestígios. Mas então tá, lembra quando eu falei que o Boxbull passou a ser utilizado pela Playtime como uma espécie de executor para silenciar qualquer um que pudesse levar os segredos da fábrica? Ai, sai daqui, diabo. Então, o evento mais conhecido envolvendo essa função do Boxbull é, com certeza, Capeta. o caso Flor. Em
Project Playtime, a gente pode encontrar uma fita chamada Your Gift Has Finally Arrived, ou O Seu Presente Finalmente Chegou em português, tá? Essa fita, na verdade, tem apenas uma imagem estática na tela, que, adivinha, é uma das mãos do Boxy Boo, além da voz do Harley Sabre por cima, descrevendo fatos que estavam acontecendo naquele momento. De acordo com esse registro, em algum momento após 30 de março de 1991, Harley Sabre visitou a cela de contenção do Boxy Boo. Nos áudios, a gente pode ver claramente os rugidos furiosos da criatura ao fundo, enquanto Harley Sabre proclama aquele experimento como um sucesso, dando a entender que ele estava passando por vários testes, né? E ele afirma que o Boxy Boo é apenas o primeiro de muitos, e que esse sucesso abre sim as portas para inúmeras possibilidades futuras, e alguns diriam até mesmo para a própria noção da imortalidade. Beleza. O Harley Sabre, então, decide que esse apetite voraz da criatura deve ser focado para a carne humana. Eu sei, você deve estar surpreso. Eu disse para você durante todo o vídeo que ele gosta de carne humana, mas não porque ele já nasceu com esse instinto. Ele aprendeu a gostar de carne humana. Uma escolha mórbida do Harley Sabre, mas que acabou ajudando nos objetivos nefastos da empresa. Harley Sabre, então, pergunta para algum outro pesquisador próximo a ele sobre novidades do Rowan Stowe, o até então chefe do Departamento de Tecnologia da Informação da Playtime, o chefe da TI, que estava descobrindo aos poucos coisas demais sobre os experimentos, sobre o Big Bang, sobre a iniciativa Big Boris. Ele estava investigando e até mesmo enviando arquivos para a mãe dele como uma forma de segurança. Era alguém que poderia acabar se rapaziada, eu tenho tipo muito medo. Acaba se revelando essas descobertas para o mundo. E de fato, o Estou chegou muito perto da verdade, muito próximo de revelar à mídia todas as atrocidades que a Playtime fazia em segredo dentro das paredes fechadas da fábrica. Mas, como você deve imaginar, infelizmente E rapaziada, o vídeo vai acabando por aqui porque eu sou muito medroso pra continuar, nesse momento que a nossa atenção vai para outros, né? agora a gente chega até Me desculpe se o vídeo ficou meio curto, porque eu literalmente sou muito medroso mesmo. Só tinha certeza de que tinha algo muito errado que estava acontecendo na empresa. Vou fazer isso Também aqui. sabia que a sua vida já estava em perigo. Ainda assim, ele segue adiante com a sua investigação e a gente pode acompanhá-lo caminhando pelas escadas, descendo Deixa eu até os apertar bastidores. aqui. Adivinha de onde? Tá, Exatamente do teatro, que é justamente o cenário do Boxy Boo que nos foi apresentado em Project Playtime. O Boxy Boo tinha alguma coisa a ver com o teatro, mas a gente já vai chegar lá. Quando ele chega aos bastidores do teatro, ele se encontra com uma peculiar e familiar caixa gigante de brinquedo. Obviamente, você sabe, aquele era sim o Boxy Boo, que se revela rapidamente perante o Rowan Stowe e o devora em uma única bocada. E essa é a prova de que, mesmo uma criatura violenta e faminta como o Boxy Boo, podia sim se tornar uma ferramenta perfeita da Playtime caso soubessem exatamente como utilizá-la. Inclusive é muito curioso porque dentro de Pop Playtime 4 nós temos uma fita em que os diretores da fábrica, Leif Pierre, Ed Ridgeman e até Stella Graver estão discutindo o que fazer com o Harley Sabre, que está causando muitos problemas, e até sugerem de dar o Harley Sabre de comida para o Boxy Boo, mas eles desistem dessa ideia porque precisam da mente dele, beleza? Eu sei que esse Miss tá vivendo aqui, né? Rapaziada, como eu sou muito cagão, né? Como eu tava falando antes, o vídeo vai parar por aqui. Mas, tipo, não se sintam abandonados, pessoas ruins, tá ligado? Eu sinto com uma má impressão. E falou, fui e tchau.